Glória a Jesus. Você pode aplaudir mais forte que é para Jesus? Diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de fazer um convite a você. Próxima sexta-feira, dia 22 de maio, nós teremos aqui na igreja a sexta-feira profética, às 20 horas. Estará conosco o pastor Paulo Damasceno. Você que pode, esteja conosco, amém? Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem de hoje, eu diria que é o segundo passo da coragem. Não é o primeiro, hein? É o segundo passo da coragem. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia, e em toda aquela região lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 27, que diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Gostaria que onde você está, você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu não tenho muito costume de fazer isso, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, apertasse o seu coração e falasse para você mesmo. E imediatamente Jesus disse assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor Jesus, está aqui a sua palavra, meu Pai. Coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor. Nós falaremos sobre a tua palavra neste momento, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações, meu Pai. Porque nós estamos aqui, porque nós precisamos da tua palavra, ó Deus. Porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Porque nós precisamos de ti para viver, Pai. Mais que o ar que respiramos, nós precisamos do Senhor. Mais do que a comida que comemos, nós precisamos do Senhor. Mais do que tudo, Senhor, nós precisamos de ti. E precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala aos nossos corações, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Capítulo de número 14
de Mateus começa falando de João Batista, que foi ali decapitado. Ele perdeu a sua cabeça. E Jesus ouvindo o que havia acontecido, mataram João Batista e foram contar para Jesus, João Batista foi morto. Decapitaram ele. E ouvindo o que tinha acontecido, vendo o que tinha acontecido, foram lá contar para Jesus. E Jesus, quando ouviu o ocorrido, ele se retirou do barco. E Jesus foi em particular para um lugar deserto, como Jesus fazia muito. Jesus ia muitas vezes para um lugar deserto orar. As multidões, ao ouviram falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé, porque as multidões estavam sedentas por Jesus. Jesus aqui já estava conhecido, seu ministério era conhecido, já tinha cego sendo curado, paralíticos andando, Jesus já tinha realizado muitos milagres. E aí, Jesus retira-se ao ouvir essa notícia de João Batista, as multidões vão atrás de Jesus, e aí Jesus ele começa a ensinar uma multidão. E o tempo vai passando, o tempo vai ficando meio tarde. Jesus teve compaixão das pessoas, a Bíblia diz, e ele curou alguns doentes naquele lugar, e a hora passava, estava ficando mais tarde, e aí os discípulos diziam assim para Jesus, manda essa multidão embora agora, porque eles precisam ir comprar comida. Estavam num lugar meio afastado, naquela época eram povoados e povoados, e ali a multidão era uma multidão muito grande, de mais de um povoado diferente. E a multidão ali reunida, e Jesus ele falou assim, eles não precisam ir embora para comer, dê vocês a ele de comer. Aí os discípulos olham um para o outro lá, e eles têm o que para dar para o povo? Tem apenas 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus dá graça, parte, e alimenta toda a multidão. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos cheios. Se nós abrirmos essa mesma palavra no livro de João, quando fala lá, as pessoas estavam pensando ali já em proclamar Jesus como um rei. E Jesus, como estava entendendo isso, ele disse para os seus discípulos, se apressem e entrem no barco e vão. Por isso que a Bíblia diz aqui, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e iam adiante dele, enquanto ele se despedia da multidão. Os discípulos entram no barco e vão embora. Eles vão lá para Genezaré. O lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Mar da Galileia não é um mar, é um lago. É apelidado apenas de Mar da Galileia. E a Bíblia diz que eles estavam andando, já tinham andado aproximadamente 6 quilômetros ali. Jesus já tinha despedido a multidão, tinha retirado-se para um lugar deserto para orar também. E os seus discípulos estavam indo. Andaram cerca de 6 quilômetros. E aí, essa região de Genezaré, é normal lá ter tempestades. Nós podemos ver aqui alguns capítulos para trás que houve outra tempestade. Você vai se lembrar de quando Jesus acalmou a tempestade nesse mesmo lago. E aí, eles estão lá, só que dessa vez Jesus não está no barco para acalmar a tempestade. O vento está forte, a chuva está forte, parece que o barco vai afundar de novo, só que Jesus não está no barco com ele. E de repente eles olham, alta madrugada, entre 3 horas e 6 horas da manhã, eles olham e vê alguém lá. E eles falam, é um fantasma. Todos os discípulos com medo. A Bíblia diz aqui que eles gritaram de medo. Eles viram um fantasma e gritaram de medo. Discípulos que andaram com Jesus, hein? Mas aí imediatamente Jesus olha para eles e fala assim, coragem. Sou eu. Não tenham medo. E aí Pedro, o discípulo mais falado aí no Novo Testamento, ele fala assim, mestre, se és tu mesmo, manda eu ir até você aí e andar sobre as águas. E aí, sabe o que ele diz? Ele diz assim, venha. Sabe o que Pedro faz, irmão? Vai. E aí quando Pedro ele vai, Pedro está andando sobre as águas,
ele começou a olhar ao redor dele, começou a olhar à volta dele. Lembra que Jesus falou, ó, não tenham medo, sou eu. Mas Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele começou a olhar ao redor e começou a ver o vento forte, começou a ficar com medo. E aí o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele fala, Jesus, me salva. E aí Jesus estende a mão para ele e salva ele. É fácil nós falarmos, ó Pedro, precisava ter mais fé ali, hein? Homem de pequena fé. Mas Pedro, ele deu o primeiro passo de coragem. Sabe aquele primeiro passo que você vai e vamos, vamos? E ele foi. Só que aí, a coragem, ela tem alguns passos a serem seguidos. Muitas pessoas têm coragem. Só que essa coragem, ao longo do caminho, ela vai sendo perdida. Quer ver um exemplo? Pesquisas indicam que a maioria das pessoas que começam um curso, uma universidade, uma faculdade, elas não terminam este curso. Quantas pessoas começam um curso? Você pode ver quantas pessoas, você que fez um curso em algum lugar, um curso universitário, ou algum outro tipo de curso, quantas pessoas começaram no curso, e quantas pessoas desistiram no meio do caminho, e quantas pessoas terminaram. A pessoa até tem coragem para começar um curso, vai lá, começa a faculdade, mas aí quando a gente começa a olhar as dificuldades, olhar os problemas, as pessoas param o curso, para a faculdade, para de fazer, para o projeto. Olha para um lado, olha para o outro e fala, não vai dar, e para. No Brasil, infelizmente, é assim, as estatísticas dizem isso. A maioria das pessoas que começam, não terminam. E a coragem é isso. Esse é o segundo passo da coragem. Nesse segundo passo, a coragem se torna mais racional. Porque você fala, nossa, o que eu fiz? Aonde eu fui entrar? Mas espera aí, o que eu vou fazer agora? Será que tem coragem ainda para continuar? Não, eu vou até o fim agora. Agora que eu estou aqui, eu vou até o fim. Mas onde é que eu fui me meter? Mas aí o Espírito Santo está falando aqui, ó, coragem. Sou eu que estou no negócio. Não tenham medo. Não tenham medo. A maioria das pessoas que começam não terminam. Olha o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 18, verso 16. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. E olha o que nós lemos aqui. Jesus estendendo a mão para Pedro, tirando ele das águas profundas. Então, no nosso país, no Brasil, existe uma cultura que as pessoas têm coragem para começar, mas falta coragem para continuar. Falta coragem para terminar. Para você ter uma ideia, nos tempos antigos, as pessoas mais religiosas, elas tinham o costume de separar um tempo para orar durante o dia, de pelo menos 2 horas por dia. Jesus, quando ele se retirava, nós podemos ver aqui na Bíblia, provavelmente ele orava muito mais do que isso. Costumes. Às vezes os costumes nos mostram que nós temos que ter coragem e ir para cima e fazer. Só que, e depois do primeiro passo de coragem? Tem um vídeo que circula na internet, muito, muito legal e engraçado também, que um jovem está na beira do rio lá, e o amigo dele está dentro do rio e tem um jacaré perseguindo o amigo dele. E quando o jacaré vai perseguir, vai pegar o amigo dele, ele pula em cima do jacaré. Não sei quantos já viram esse vídeo. Ele dá um salto, tem um salto de coragem ali e pula em cima do jacaré. Aí o jacaré se assusta, vai embora e não morde o amigo dele. Esse é o primeiro passo da coragem. O primeiro passo da coragem é quando nós somos confrontados, somos apertados, e aí a gente tem um passo de coragem. Eu vou conseguir. A gente no estalo vai para cima. Tem força, se anima, como Deus disse para Josué lá, esforça-te e tem de bom ânimo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas aí no meio das batalhas a coragem vai diminuindo, a gente não tem mais aquela empolgação, é aí que entra o segundo passo da coragem. Nós já estamos ali no meio de tudo, no meio do problema, às vezes a gente pensa, o que eu vim fazer aqui? Mas
nós continuamos, nós vamos até o fim, nós permanecemos, nós perseveramos, como diz a pastora no começo do culto, nós continuamos, nós não retrocedemos. Por quê? Porque Deus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Eu não sei se você entrou aqui essa noite pedindo uma resposta, uma direção de Deus. Você entrou aqui pedindo uma direção de Deus para a sua vida, a palavra de Deus para essa noite é coragem. Você não precisa ter medo, porque esse projeto é Deus que está no negócio. É Deus que está falando. Deus está falando assim, ó, sou eu, não tenham medo. Irmãos, é muito difícil a gente ter a mesma coragem de quando a gente começa. A gente começa corajoso, a gente começa com perspectivas, a gente começa com muito ânimo. Só que aí a gente começa a ver os problemas. Começa a ver a chuva que começa a encher ali o barco, começa a ver os raios, começa a ver o vento ali que está forte, começa a ver as contas chegando, parece que a gente não vê resultado, parece que as coisas não vão. E aí a coragem vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E a gente vai acontecendo como Pedro, a gente vai afundando, afundando, afundando. Até que quando a gente lembra e olha, e a gente pede, Jesus, me salva. E aí Jesus vai lá e estende a sua mão para nós. E aí nós pegamos na mão de Jesus. A Bíblia diz, eu levo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lama, e colocou um novo cântico na minha boca. É isso que Deus faz, irmãos. Quando nós parece que vamos afundar, Deus coloca um novo cântico na nossa boca. Ele nos pega pela mão. Parece que a coragem acabou e parece que a nossa vida começou a afundar, 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 afundar. Mas essa é a noite de nós falarmos, Senhor, nos salva, Senhor. E Ele estende a mão para nós. Nós pegamos na mão dele, mas Ele fala assim, ó, coragem, sou eu que estou com você. Sou eu que vou estar contigo. Eu que estarei contigo no seu negócio. Eu que estarei contigo na sua vida. Você não precisa ter medo, porque quem está com Jesus não precisa ter medo. Eu lembro da história de um homem chamado Gideão. Deus chamou esse homem para ser juiz do seu povo, para ajudar a libertar o seu povo. O povo de Israel fazia aquilo que o Senhor reprova. E estava sendo castigado por isso. Os inimigos estavam massacrando o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo muito. O povo de Israel plantava, e quando o pessoal descobria que o povo de Israel plantou alguma coisa, eles arrebentavam com tudo. O povo de Israel foi morar lá nas colinas, lá nas pedras. Eles foram se esconder nas cavernas, nas fortalezas. Eles viviam oprimidos. Os animais que eles tinham, os inimigos matavam os animais deles, midianitas. O povo vivia sofrendo. E aí Israel empobreceu muito. Israel era muito rico e empobreceu muito. E aí o que eles fizeram? Eles pediram socorro ao Senhor. E aí tinha um homem que estava lá malhando trigo no lagar. Porque eles não tinham mais esperança. Se ele fosse lá malhar o trigo no lugar do trigo, daqui a pouco a plantação ia ser destruída de novo. Ele estava lá malhando trigo no lagar, tentando sobreviver de alguma forma. O país já estava afundado em uma crise. E ele estava lá tentando sobreviver de alguma forma. E Deus aparece para ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão. E diz para ele, ó, varão valoroso. Fala para ele, ó, vamos libertar esse povo aí da mão desses inimigos? E aí Gideão é cheio de desculpa para Deus. Mas, Senhor, a minha família é a menor de Israel. Nós somos a menor tribo. Nós somos o menor de tudo. Irmãos, eu também estou cheio de desculpa para dar para Deus. Ah, como eu tenho desculpa a Deus para dar. Ah, Deus, eu não posso porque trabalhei, estou cansado. Ah, Senhor, eu não posso. Eu também sou cheio de desculpas para dar para Deus. Tenho muitas desculpas na ponta da língua. E Gideão começa a dar essas desculpas para Deus.
Mas Deus fala assim, sabe qual que é a garantia que Deus fala para Gideão? Deus diz assim para ele, ó, eu estarei com você. Eu estarei contigo. Você quer garantia melhor do que essa? Que Deus estará conosco? Deus fala para ele, eu estarei contigo. E aí Gideão fala, ó, espera aí então. E foi lá preparar uma oferta para esse anjo do Senhor. Gideão prepara essa oferta, mas espera aí. Anjo não recebe oferta. Então era o próprio Deus. Gideão faz essa oferta para Deus. Deus recebe essa oferta. Taca fogo lá na oferta. E aí Gideão fica com medo, sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, agora eu vi Deus face a face, então eu vou morrer. Aí Deus fala assim para ele, ó, fica tranquilo, você não vai morrer. E aí dá uma instrução para Gideão, fala assim, ó, Gideão, vai lá e destrói o altar de Baal e o altar de Aserá. Sabe de quem que era o altar de Baal? Era do pai de Gideão. E aí Gideão, ele espera chegar na calada da noite, escondido de todo mundo, pega 10 de seus servos e destrói todos os altares de noite. Quando chega de dia, todo mundo olha, tudo destruído de manhã. Quem foi? Quem será que foi? E aí as pessoas vão chegando numa conclusão, descobrem que foi Gideão. E aí fala assim, ó, por que Baal não se defendeu? Gideão recebe até o apelido de Jerubaal. Ó, se Baal tá nervoso com o Gideão, ele que lide com o Gideão, filho de Joás. E aí a Bíblia diz que Gideão faz tudo isso, destrói tudo. E aí ele diz assim para Deus, ó, Senhor, se o Senhor estiver comigo, o Senhor pode me dar um sinal? Pera aí, irmãos. Gideão já viu Deus face a face, fez uma oferta, e aí ele pediu mais um sinal. Olha aí o primeiro passo da coragem. Ele recebeu a instrução, foi lá, destruiu tudo, corajoso. Só que aí a coragem vai passando. E aí ele parou e pensou, Senhor, se você estiver comigo neste negócio, mesmo, se for mesmo para libertar o povo, posso te pedir um sinal? Ele fala assim, ó, aqui vai estar um pouquinho de lã. Que venha o orvalho da noite, não molhe a lã, e molhe só em volta, molhe a lã, e não molhe em volta da lã. E aí anoitece, e quando amanhece, Gideão vai lá ver, ele pega, só a lã molhou. Torce a lã, dava para encher um copo de água, e em volta, tudo seco. E aí Gideão fala assim, ó Senhor, não quero ser chato não, né, em outras palavras, mas se ele estiver comigo mesmo, você não pode fazer o contrário? Deixa a lã seca, em volta da lã tudo molhado agora. E aí acontece que a lã fica sequinha, e em volta tudo molhado. E aí o que acontece? Parece que com um estalar de dedos, volta toda a coragem que Gideão tinha lá no começo. E ele vai, e o povo de Israel é liberto. Ele vai para as batalhas, e Deus dá vitória a ele nas batalhas. Ele é vitorioso nas batalhas. Por isso que nós temos que distinguir e diferenciar. Coragem não é empolgação. A coragem é uma força físico-moral para enfrentar o medo, o perigo ou as dificuldades. É uma palavra que deriva do latim, coractium, que significa ó, agir com o coração. Coragem, agir com o coração. E quando nós agimos com coragem, às vezes nós estamos com medo mesmo, mas coragem em enfrentar esse medo. É persistir, é continuar, é enfrentar os desafios, é enfrentar os imprevistos. Qual que é o sinônimo de coragem? Sinônimo de coragem é bravura, é ânimo, determinação. Lembra quando o Senhor disse para Josué lá, ó, Moisés acabou de morrer, Josué era o sucessor ali. Esforça-te, Josué, e tende bom ânimo. É preciso coragem para nós enfrentarmos os desafios da vida. É preciso fé. É preciso nós acreditarmos que Deus está conosco. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite é para dizer para a igreja que nós
durante essa semana, durante esse mês, durante esses desafios, quando vier a situação na nossa frente, que nós tenhamos coragem, porque nós saberemos que Deus estará conosco. Não tenhamos medo, por quê? Porque Ele está conosco, porque Ele está contigo. Às vezes nós estamos caminhando ali, está vivendo um milagre, está caminhando no milagre, só que aí você olha o vento e começa a ficar com medo. Você está no empreendimento ali, você está no lugar que Deus te deu. Você está no desafio ali que Deus deu para você, um presente. E você está com medo do que está acontecendo fora. Está com medo do que os outros vão pensar. Mas a palavra de Deus para essa noite é: coragem, não tenha medo, eu estarei contigo. Nessa noite, eu convido a você a colocar os seus projetos, a sua vida na mão do Senhor e agir com coragem. Com o segundo passo da coragem, não só com aquele primeiro entusiasmo de ser corajoso no de repente, mas quando o tempo passar, você continuar com coragem, porque você precisa saber de uma coisa, que Deus estará contigo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Pode fechar os seus olhos esta noite? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Jesus, Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, coragem, Pai. Eu preciso de coragem, Senhor, para enfrentar os desafios dessa semana, da minha vida, Pai. Nós precisamos de coragem, Senhor. E se porventura, Pai, alguém aqui perdeu essa coragem, Pai, está afundando na vida, está afundando no mar, Senhor, não vê mais saída, não vê mais solução, meu Pai, que o Senhor levante essa pessoa, dê a mão a esta pessoa, Pai, e que ela tenha essa coragem de novo para continuar, Senhor. Pedro teve coragem, Pai, de continuar, mesmo depois de ter negado o Senhor 3 vezes, Pai. Pedro poderia ter feito igual Judas, e se matado, se enforcado, Senhor. Mas Pedro, ele preferiu continuar. Pedro, ele teve coragem de recomeçar. Pedro, ele teve coragem, Senhor, mesmo com medo, Pai. Nós não precisamos ter medo, porque Tu está conosco, meu Pai. Coloca coragem, Senhor, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor, que tenhamos coragem, Pai, para tudo nessa vida, Pai, sabendo que em tudo o Senhor estará conosco, ó Deus, em nome de Jesus.